Olá, irmãos, tudo bem? Estamos continuando esse estudo sobre a doutrina dos apóstolos, que é o que nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, seguimos. Nós seguimos a doutrina apostólica. Nós quem? Todos os salvos pela morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que foram compelidos a arrepender-se dos seus pecados e aceitar a salvação imerecida do nosso Deus, o qual crucificou, puniu os nossos pecados. Deus perdoa o pecador, mas não perdoa o pecado. Ele perdoa o pecador, mas não perdoa o pecado. Ele puniu o pecado lá na cruz. Só que ao invés de punir em nós, lançando-nos no inferno para toda a eternidade, que é onde merecemos estar, ficar para sempre lá, ele puniu em seu Filho. Jesus Cristo matou o Filho para que nós não morrêssemos. E lá na cruz ele cravou a dívida que nos era contrária. Mas isso é um ensinamento sobre a salvação em Cristo Jesus. E eu vou colocar aqui no comentário fixo o único meio para que todo homem seja salvo. Agora, a partir do momento que um homem é alcançado, um homem aqui eu falo da espécie, né? Tanto homem como mulher, é alcançado pela graça salvífica, ele se torna membro da Universal Assembleia de Deus, da Universal Igreja, do corpo de Cristo no mundo todo. Não importa onde ele é salvo, ele é membro desse corpo. E ele vai crescendo em graça. Conforme ele vai crescendo e amando ao seu Senhor que ele salvou, ele tem no seu coração despertado o desejo de obedecer a Deus, seguir os seus ensinamentos. Mas aonde que ele encontra os ensinamentos de Deus para si? Na doutrina apostólica. Muitos falsos apóstolos surgiram já desde o início, lá do passado, e trouxeram suas próprias doutrinas em nome de Deus, dizendo que era de Deus. Para o quê? Para sustentar as suas vontades, para atender aos seus desejos. Então, muitos apóstolos apregoaram doutrinas, né? O homem que tem sede por poder, o homem que tem sede por dinheiro, e assim sucessivamente vão fazer da nossa fé, da fé dos filhos de Deus, comércio, negócio, como diz a palavra do nosso Deus. Então, nós seguimos a doutrina apostólica. Não existe mais apóstolos, como nós iniciamos no primeiro vídeo. Você tem que assistir o primeiro, né? Aqui eu vou colocar o que eu falei nesse vídeo, que é o vídeo de estudo. A única maneira de ser salvo, né? Deixa eu dar pausa para anotar e depois tá trazendo para os irmãos aqui. Bom, irmãos, então nos importa ser salvo pela graça, e salvo pela graça um favor imerecido, Efésios capítulo 2. Nós então seguimos a doutrina apostólica. Muitos irmãos desejam servir ao Senhor. Ainda hoje, por incrível que pareça, ainda há irmãos que desejam servir ao Senhor, mas estão enganados pelos falsos apóstolos, né? Fraudulentos. Bom, nós vamos então dar continuidade a este ensino, que é de simples compreensão, não precisa de faculdade teológica, nada disso. É o Espírito Santo que nos revela através da sua palavra, não como algo místico ou difícil, ou como que fôssemos especiais e por isso recebemos as revelações de Deus. Não, todos recebem, todos. Hebreus capítulo 8, verso 8 ao 10. Não ensinará mais homem ao homem, nem irmão ao irmão, dizendo conhece ao Senhor. Todos recebem a revelação de Deus, irmãos. Todos. Cada um na proporção que agrada a Deus para a edificação de si próprio, que recebe, como do corpo daqueles que estão à sua volta. Tudo para a glória de Deus. Ninguém é o erudito, ninguém é o mestre. Não, não, irmãos, nós somos todos servos um dos outros. Em Cristo, Jesus o Senhor, que nos serviu, sendo o rei, deixou seu trono de glória, humilhou-se vestindo um corpo igual ao nosso e lavou os pés dos seus discípulos. Somos todos servos um dos outros, né? Basta apenas nós meditarmos nas Escrituras todos os dias, em fidelidade ao Senhor, porque Deus revela a sua palavra aos que andam em obediência. Sem obediência, o espírito de confusão toma conta da nossa mente. Então, é simplesmente fé e obediência para termos as revelações de Deus. Os falsos apóstolos trazem gnosticismos, filosofias,
ciências humanas e tentam incutir tudo isso na palavra de Deus, não. Não, irmãos. Lá o senhor da roça, igual eu sou hoje aqui, né? Que está plantando, que não teve estudo, que mal sabe ler e escrever. Ele lendo as escrituras ali, o Espírito Santo ensina tudo que ele precisa saber, irmãos. Ele cuida de nós, irmãos. Ele nos protege, nos guarda. Basta entregarmos-nos aos cuidados do Espírito de Deus que em nós habita. Hebreus 8, do 8 ao 10, não ensinará mais homem ao homem, nem irmão ao irmão, dizendo conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o maior, o que tem mais capacidade, conhecimento, etc., até o menor. Então, é só isso, é só ler as escrituras em espírito de oração. Bom, o que nós seguimos? A doutrina apostólica. Só existe essa doutrina. Qualquer outra doutrina em nome de Deus é falsa, diabólica, e como diz Gálatas capítulo 1, verso 3, né? Aquele que vos ensinaram um outro evangelho, qual não foi o que eu ensinei, ou nós, os apóstolos, ensinamos, seja maldito. Então, sempre que alguém diz que uma doutrina é de Deus, não sendo esta validada pelos apóstolos, como nós vimos que os apóstolos validaram, né, a doutrina no vídeo anterior, logo esta pessoa é maldita. Ela é maldita por estar enganando o povo de Deus, irmãos. Bom, vamos então para 2 Coríntios, capítulo número 12. 2 Coríntios, capítulo número 12. Estou abrindo aqui. É um celular, uma caneta, uma bíblia de papel. E só isso, irmão. Não tenho mais nada aqui. Eu estou gravando aí no vídeo, depois eu só encaminho ele para o YouTube para colocar aí no grupo de WhatsApp dos irmãos, né? 1 Coríntios, capítulo 12. Irmãos, o Senhor vai cuidar do seu corpo através dos dons ministeriais e outros dons, a gente fala em outros vídeos, né? Aqui é somente a doutrina que nós seguimos, essa série de estudo, que é a doutrina apostólica, dado pelo Senhor Jesus através do apóstolo, como vimos no vídeo anterior, né? Depois colocarei os vídeos sobre a doutrina dos apóstolos em uma playlist. 1 Coríntios, capítulo de número 12, irmãos. Bom, então o Senhor cuida da sua igreja através dos dons ministeriais, né? Apóstolo, profeta, mestre, pastor e evangelista. São 5 dons ministeriais para cuidar e zelar do ministério da palavra que vai nortear a nossa vida. A nossa vida como membros do corpo de Cristo, como aqueles que embora no corpo, 2 Coríntios capítulo 5, versos 5 ao 10. Enquanto presente no corpo, ausente do Senhor. Quando que depois, ausentes do corpo, estaremos presentes com o nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós estamos presentes do corpo, estamos presentes nesse corpo corrupto aqui, devemos deixá-lo mortificados pela fé, não deixar ele decidir o que fazer, nós devemos decidir seguir a doutrina dos apóstolos, mas enquanto estamos presentes nele, nós estamos fisicamente ausentes do Senhor, embora o seu Espírito habite em nós, né? Mas quando nós deixarmos esse corpo, quer pela morte ou pelo arrebatamento, o Senhor vir nos buscar, ainda em vida, nós estaremos presentes literalmente, veremos o Senhor, nossa mente será transformada, teremos todo o conhecimento de Deus, assim como Ele nos conhece, nós o conheceremos. Que glória, meu Deus, que glória. Bom, irmãos, então, o Senhor nos ensina, cuida da igreja, norteia a nossa vida. A nossa vida, enquanto nós estivermos nesse corpo, será norteada. Todos os passos que nós dermos no trabalho, faculdade, casamento, etc., deve ser norteada pela doutrina dos apóstolos. E interessante é que a doutrina dos apóstolos nos ensina tudo, irmão. Tudo. Comprar, vender, negociar, trabalhar, casar, tudo ela nos ensina, irmãos. Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo número 12, né? Foi o que eu disse. Bom, irmãos, eu dei um pause porque eu abri em 1 Coríntios 12, né? Eu vi que não fechou os textos aqui que eu lembrava na minha mente, porque é 2 Coríntios capítulo 12. Eu havia errado o endereço, né? Não sei se eu falei lá primeira, se eu falei no vídeo aí primeira ou segunda, né? Não lembro mais, mas é 2 Coríntios capítulo 12, eu tinha aberto em primeira. Verso 12, 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. Verdadeiramente, os sinais de um apóstolo. Lembra que nós falamos lá
que os apóstolos não existem mais. Os sinais que eles podiam fazer, que o Senhor Jesus disse em Atos 1 lá, vídeo anterior, eis que eu vos dou poder para fazer sinais que eu fiz, outros maiores, né? Só os apóstolos podiam fazer aqueles sinais lá. Como nós vimos no vídeo anterior e no vídeo do comentário fixo do vídeo anterior também. É longo, irmãos, o estudo é longo, porque são muitas palavras, muitos textos, mas é extremamente simples. A gente o entende só lendo as escrituras, não tem mistério, irmãos. E há duas formas da gente meditar das escrituras. Uma, eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida se eu posso casar com uma pessoa que não é cristã. Qualquer cristão básico sabe que não, né, irmãos? Mas, dependendo de aonde ele foi salvo, pode surgir essa dúvida, né? Depende do meio que o Senhor Jesus alcançou o coração dele, gerou ele de novo, ele se tornou nosso irmão, porque nasceu do Espírito de Deus. Então, depende do meio for tão poluído, pode surgir essa dúvida, se ele pode ou não casar de novo. Como que ele vai sanar essa dúvida? Orando e lendo as escrituras. É simples, irmãos. Não há mistério. Agora, há duas formas de nós aprendermos as escrituras. Uma por estudo, eu tenho uma dúvida, eu começo a buscar na Bíblia, procurar os textos que falam desse assunto, né? Até o Espírito Santo me confirmar. Outra é por revelação. Tu tá no teu dia a dia ali, sempre em espírito de oração, né? Você está sempre orando, cantando. É muito importante que a gente ore cantando. Mas isso é um outro assunto, né, irmãos? Difícil. Simples, mas difícil, né? Então você está orando ali, cantando e adorando a Deus em espírito de oração, ouvindo as escrituras por um pendrive, né? Antigamente por fita cassete, ou depois disquete, pendrive, hoje no YouTube, né? E você está ali ouvindo a Bíblia e está orando, você está capinando, você está trabalhando, né? Claro que certas profissões não permitem, porque você tem que estar se concentrando. Então, logo, provavelmente, você não vai ser o irmão que Deus usa para dar revelações. Então, para você aprender na escritura, vai ter que ser estudando mesmo. Você vai tirar aquele tempo para estudar. Então, essas duas formas Deus fala conosco. Simples, nada de místico, irmão. É porque você está ali disponível. Óbvio que se você não se disponibiliza, e não é que você tem que se disponibilizar para isso. O Espírito vai te orientando, que daqui a pouco ele não quer mais que você trabalhe usando muito a intelectualidade, se concentrando muito. Isso é outro assunto, né? Onde Deus nos quer, nossas profissões. Vê que tem muitos assuntos na palavra de Deus. Então, eu trabalhei agora até o dia 9, dia 10 que é a minha cirurgia, né? Então, agora, desde o dia 10, eu estou quase que 24 horas de oração, né? Mas meu trabalho já era curto, era 2 horas de manhã e 2 horas de tarde. E mesmo lá no trabalho eu ficava cantando, orando, né? Porque são serviços mais manuais, braçais, eu posso estar ouvindo. Eu tenho o bolso da camisa, coloco o celular aqui, fico ouvindo a Bíblia, que daqui a pouco o Espírito Santo fala para mim. Isso. Aí eu paro o que eu estou fazendo, que o meu trabalho permite, né? Então a gente às vezes abre mão de certos trabalhos para ganhar uma remuneração menor e se dedicar mais ao espírito da oração e da palavra. Não é a se dedicar às escrituras, estudando um assunto. Você anda em espírito, onde você está, você anda em espírito, orando, cantando hinos a Deus, e aí o Espírito Santo te interrompe ali e te fala, e você para e escuta, né? E hoje aconteceu isso. Hoje de manhã o Espírito Santo parou, falou comigo, eu vim, gravei o primeiro vídeo, aí eu fui, agora estou gravando o segundo, né? Então, doutrina apostólica. Verdadeiramente, verso 12, capítulo 12, verso 12, os sinais de um apóstolo foram manifestos entre vós com toda a paciência, por sinais, maravilhas e milagres poderosos. Então veja, verdadeiramente os sinais de um apóstolo foram manifestos entre vós com toda a paciência, por sinais, maravilhas e efeitos poderosos. Então lembra que Deus, o Senhor Jesus deu esse poder, em meu nome curarão enfermos, expulsarão demônios, farão obras maiores do que eu fiz. Irmão, só os apóstolos ganharam esse poder e os 70 escolhidos para este fim. Nós não temos esse poder. Como nós vimos no outro vídeo, no vídeo dos apóstolos e dos 70, que está no comentário fixo do primeiro vídeo, está tudo claro nas escrituras. Nada de precisar ser mestre e fazer 10 mil faculdades, PhD em assuntos de Deus, nada disso, irmãos. Porque a faculdade ela é pública, um pagão cheio de amante, maconheiro, lavado na idolatria e no pecado, faz uma faculdade de teologia. E aí ele vai entender a vontade de Deus. O que o apóstolo Paulo fala a Timóteo: ensine essas coisas a homens fiéis. Então aqueles que
vão ministrar sobre os irmãos devem ser fiéis ao que têm recebido para Deus poder usá-lo. Não carece de uma intelectualidade avançada, irmãos, mas de um espírito de obediência para recebermos as revelações do nosso Deus, irmãos. Um espírito de obediência. Só isso, irmãos. Só isso. Entenderam, irmãos? Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo o que nós falamos nos outros vídeos, né? O primeiro dessa série, o que está no comentário fixo do primeiro, então é para maratonar, tirar os finais de semana para estudar esse assunto, os que têm desejo, né? E agora o apóstolo Paulo está dizendo, verdadeiramente os sinais de um apóstolo são feitos e manifestos entre vós com toda a paciência, por sinais, maravilhas e efeitos poderosos, né? Ele está falando do apostolado dele aqui. Por quê, irmãos? Porque ali já surgiu falsos apóstolos. Ó, aqui, ó, falsos apóstolos, servindo a Mamon, usando o nome de Deus. Mas a esse Deus dirá, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas, mestre, em teu nome eu curei enfermos, expulsei demônios. Aí entra outra questão, irmãos. Falsos apóstolos curam enfermos? Não, irmãos, não curam. Porque Deus não dá esse poder. Curam pelo poder de Satanás? Até podem, até Satanás faz sinais também. Mas de modo geral, não curam. Mas eles estão dizendo, sim, é eles que estão dizendo. Mestre, em teu nome nós curemos enfermos, expulsemos demônios. Eles estão dizendo, não foi o Senhor Jesus que disse. Vocês curaram. Eles estão mentindo, irmãos, porque o falso apóstolo ele é mentiroso, filho de Satanás, o pai da mentira. Em momento algum o Senhor disse, vocês estão certos, vocês fizeram isso. Não. Então eles viveram num mundo imaginário dele, onde o falso apóstolo fala, eu curo os paralíticos aqui, levanta e anda, e 3 obreiros vão lá, quase se matam para segurar o coitado que está na cadeira de roda ali, se largar cai, ele vai dando uns passos ali, tudo de emoção, ele quer acreditar que está sendo curado. Eu entendo ele, irmãos, eu entendo ele. Eu entendo, e o lobo mercenário, aproveitando esse desejo dele de ser curado, usa ele. Tá vendo? Foi curado, irmãos, foi curado. Não foi não, não foi não, irmão. Não foi. Então não existe, irmãos, não existe esses milagres. É tudo mentira dos falsos apóstolos. Então Paulo está dizendo aqui, ó, só nós recebemos esse poder. Sim, Deus cura hoje, Deus continua curando, irmãos. Mas é o dons de cura na igreja, é outro assunto. Aí nós falaríamos sobre os dons. Hoje o assunto dessa série de vídeos aqui, seja 2, 3 ou 4, é o que nós, como membros do corpo de Cristo, seguimos, irmãos. Nós seguimos a doutrina dos apóstolos dado pelo Senhor Jesus a eles, que está nas Escrituras. Só eles puderam escrever as Escrituras. Então, esses monte de livros, irmãos, que estão sendo escritos aí, interpretando o que já está pronto aqui, não precisa interpretar nada. Claro que há assuntos mais difíceis, como diz 2 Pedro 3, verso 15 e 16. Assuntos que nosso amado irmão Paulo escreve, como as demais escrituras, fazem parte das escrituras, segundo a revelação que lhe foi dada. Assuntos de difícil interpretação. Então, temos nas escrituras, pelo apóstolo Paulo, o qual Deus prova que o que ele está escrevendo, já tem o testemunho de Pedro, que eu acabei de citar, mas tem um testemunho inquestionável, que é o que o Senhor Jesus disse, em meu nome vocês farão as obras que eu fiz e outras maiores. Só os apóstolos fizeram obras maiores que o Senhor Jesus. Ressuscitar morto em estado de decomposição. Quem fez isso, irmãos? Ninguém faz isso, irmãos. A pessoa teve um piripaque ali, supostamente morreu, tá quente ainda o corpo, aí supostamente foi ressuscitado. Tudo é mentira, irmãos. Sim, Deus cura ainda hoje, irmãos. Deus cura. Dons de cura. Outro assunto, né, irmãos? Mas os milagres que os apóstolos fizeram é um testemunho por causa da palavra que ia ser escrita, irmãos. Então a doutrina dos apóstolos está na palavra. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo, capítulo 12, verso 12. Verdadeiramente os sinais de um apóstolo foram manifestos entre vós, com toda a paciência, com sinais e maravilhas e feitos poderosos. Verso 13. Pois em que eres inferiores às outras igrejas, exceto que eu mesmo não vos fui pesado, perdoai-me neste erro. Eis que, pela 3ª vez, eu estou pronto a ir ter convosco, e não serei um fardo, porque não busco o que é vosso, mas a vós. Porque os filhos não devem guardar aos pais, mas os pais aos filhos.
e eu muito alegremente gastarei e me deixei gastar por vós, para seres abundantemente em vosso amor. Sereis menos amado por causa disso? Verso 16. Mas seja assim, eu não vos fui um fardo, mas, sendo astuto, vos tomei com astúcia. Porventura, aproveitei-me eu de vós, ou daqueles que me enviaram? Eu exortei a Tito, e com ele enviei um irmão. Porventura, Tito se aproveitou de vós? Não andamos nós no mesmo espírito, e não andamos nós nos mesmos passos?